Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Essa live, a live de hoje é para você que já fez uma formação em yoga ou então está se formando, mas já começou a dar suas aulas, já estudou e ainda sente aquele frio, aquele vazio, porque se sente travada na hora de preparar uma aula, na hora de montar uma aula, né? Já tentou, mas sempre fica na dúvida, será que essa aula tá boa? Então, essa live, ela é para você. Agora me conta uma coisa, você começa a planejar e sente que não sai do lugar? Você acha que tá sempre repetindo o mesmo padrão, sempre repetindo o mesmo tipo de aula de yoga, com os mesmos asanas, a mesma sequência? Alguma coisa está te travando? Então essa live, ela é para você. E se esse é o seu caso, então continua aqui comigo, porque ao final dessa live eu espero que você tenha mais clareza de uma boa parte de travas que podem te atrapalhar nesse momento, na hora que você está criando, na hora que você está montando uma uma aula de yoga. Ok? E eu espero que, além disso, que você coloque em prática, que se você se identificar com algum desses padrões, dessas travas, que você escolha um desses motivos, uma dessas razões e que você coloque em prática algo diferente, tá? Se você achar que tem mais de uma trava, escolhe uma, foca em uma, faz alguma coisa diferente, age sobre esse ponto para ver a repercussão que tem enquanto você estiver fazendo as suas aulas. Bom, se você está aqui assistindo essa gravação, eu vou te sugerir, se você quiser, adianta um pouquinho, vai lá na frente para pegar o conteúdo direto, que eu vou agora dar umas boas-vindas para quem está chegando, vou dar um alô, vou deixar fixada aqui uma mensagem, tá bom? E a gente já entra no conteúdo. Renata, que eu já vi que já está me acompanhando, seja bem-vinda. Deixa eu deixar fixada aqui essa mensagem que é o nome da live de hoje. Então, 8 razões que te travam na hora de montar uma aula de yoga. Pode ser que tenham outras razões, tá? Mas se você identifica alguma e quiser, já coloca aqui para mim uma razão que você já percebeu, um motivo que você já percebeu, que quando você está preparando a sua aula, que aquilo te trava e te atrapalha nesse processo, ok? Se você está entrando aqui pela primeira vez, meu nome é Fabi Aparício, é Fabiana Aparício, mas você pode me chamar de Fabi. Eu sou mentora de professoras de yoga, também dou ainda algumas aulas para um grupo só de professores, aulas particulares online e poucos grupos aqui no meu espaço. Então vamos lá. Hoje eu vou te mostrar as 8 principais travas, né, que eu escuto das professoras, que eu entendo como sendo algumas reclamações, e como eu te disse, pode ser que tenham outras travas, e aí se você identificar de novo, escreve aqui que eu vou gostar muito de saber, porque aí a gente vai aprimorando esse conteúdo, né? Eu queria explicar rapidamente de onde surgiu essa ideia de fazer essa live, tá? Eu estava pensando, né, sobre como fazer com que as professoras que me procuram, enfim, quem está aqui acessando o meu conteúdo, que entra ou não na mentoria, enfim, como passar para essas pessoas para chegar nesse ponto, nesse processo de você não precisar planejar as aulas, né? Hoje, quando eu vou dar uma aula, eu não planejo, eu não monto a aula antes. Para falar a verdade, eu nunca fiz isso, de verdade.
E eu me lembro que no começo eu até me sentia um pouco culpada, porque eu ficava pensando, né? Falei, ai, será que eu devia montar aula por aula? Será que a minha aula não seria melhor, né, se fosse assim? Só que você não precisar montar é tão libertador, né? É tão bom, porque você sabe que todo o conhecimento que você tem, não o conhecimento técnico, mas o conhecimento de estrutura, um método para montar todos os conceitos, que aquilo tá tudo ali, tá vivo na sua mente, tá presente, e que você sabe que você pode acessar sempre que você quiser. Ele vai estar lá disponível, né? Então isso é tão libertador que eu realmente nunca me coloquei de fato para montar aula, para preparar aula. Muitas vezes eu começo a dar uma aula e aí de repente eu vou vendo as respostas e vou interagindo com os alunos e vou para outro caminho completamente diferente. E eu quero muito poder passar isso para outras professoras, né? Então, só que eu entendi, eu comecei a perceber que entre esse ponto B, né? Então imagina que você pode ser que você esteja aqui no ponto A, num ponto em que você ainda precisa planejar e trabalhar e montar as suas aulas, talvez com muito detalhe, enfim. E você quer chegar nesse ponto B, né? Esse ponto B é essa liberdade que eu falei, né? Só que tem um caminho, né? Existe um trajeto a ser percorrido. Então eu entendi que, apesar de eu não usar isso no meu dia a dia, talvez começar a olhar para esse planejamento e ir diminuindo, né, a necessidade de detalhes, a necessidade de montar asana por asana, enfim, vá conduzindo até esse ponto B. Então foi isso que me motivou, né? E tem também uma outra coisa que eu queria falar aqui, né? Também partindo dessa necessidade, dessa motivação, é que eu preparei um presente especial que vai acontecer no final desse mês de junho, mas fica aqui comigo que eu só vou te contar lá no final dessa live. Então acompanhe porque vai ser muito bacana, tá? Então, eu comecei a pensar nesse processo, né? E aí surgiu essa live em que eu comecei a refletir sobre que travas, né, que poderiam estar atrapalhando para que esse projeto, esse processo de construção fosse mais leve, menos elaborado e uma coisa mais intuitiva, tá? Então, vamos falar das travas. Primeira trava. Tô aqui com uma colinha minha para eu não ter certeza que eu não vou esquecer de nenhuma, né? Querer planejar muito, colocar muito detalhe, ser muito específico, né? Então isso vem de uma necessidade de querer controlar tudo, que é motivada por uma insegurança, por um medo, né? Então, se eu não fizer com detalhe, se eu não fizer exatamente do jeito que eu tô pensando, que eu pensei essa aula, a aula não vai ser boa, ela não vai dar certo. Eu não posso errar, então eu tenho que ter todos os detalhes, né? E a gente já viu lá, se você viu minhas outras lives que eu falo sobre perfeição, perfeição paralisa, né? Ela te trava, você chega num ponto que você fala, meu Deus, e agora? Se eu não fizer isso, que é o perfeito, eu não faço nada, né? Então, qual que é o caminho aí? Procure ir deixando, ao invés de muito detalhe, deixa só indicações, uma orientação mais suave, uma linha, deixa espaços dentro da prática para improviso, sabe? Não pense em detalhes, como é que eu vou fazer a abertura? Abre esse espaço para o intuitivo vir, abre espaço para ele se apresentar e você poder usufruir, né? Deixando pequenos pedaços da aula sem planejar, ou então fazendo, né, anotações mais um pouquinho mais amplas, não tão detalhadas, tá? Bom, segunda trava.
não uso sempre temas nas aulas, sabe? Quando eu preparo aulas especiais de presente para alunos, né? Quando nas aulas para as professoras, elas têm uma levada diferente e tal, mas eu não costumo usar muito, apesar de estar relativamente presente. Mas um tema, um eixo temático, ele pode ser bastante interessante nesse início, sabe? Por quê? Porque senão você vai se travar e você não vai saber por onde começar. Então imagine assim que você monta a aula com um foco, né? Então, foco em flexibilidade, foco em força, por exemplo. O que não significa que, por focar em flexibilidade, você não vai dar, por exemplo, asanas de equilíbrio. Você vai deixar de dar pranayama, você vai deixar de dar meditação. O tema, a linha, ela não precisa necessariamente estar permeando todas as técnicas da aula. Ela pode aparecer aqui um pouquinho, ali um pouquinho, o outro, e isso vai ajudar a estabelecer uma linha, vai te ajudar nesse processo na hora de montar a aula, tá? E aí, aos poucos, você vai também se desprendendo disso, sabe? E deixa para o que for acontecer na hora, né? Por exemplo, cheguei numa aula um dia e eu percebi que o grupo estava cansado. Na hora, eu já me direcionei, vamos fazer esse tipo de trabalho então, né? Então tinha um eixo, sabe? Tinha um foco. Não é necessariamente um tema, como quem me acompanhou lá nos stories, eu já postei, como foi no caso do stories, não, no feed, no caso do Trishula. Aquilo é um tema, ele permeia todas as práticas, né? Todas as técnicas, tá? Então, isso pode ajudar. No início, isso pode. O problema é que haja criatividade para quantos temas eu vou ter que construir para poder ter muitas aulas, né? Por isso que é um recurso para se usar de vez em quando, é um recurso para se usar quando você sente que está travando mais, enfim, tá? Terceira trava. Quando a gente sai de uma formação, né, a gente tende a ter aquilo como referência, principalmente tudo que foi dado lá, né? E aí você, na sua formação, você faz algumas aulas, ou então se você faz uma aula, né, fora da formação, você tem ali um professor que é uma referência, você tende a olhar para aquilo como sendo um modelo ideal. E aí a gente se apega a determinadas formas, a padrões, a modelos, a estruturas que a gente aprendeu. E necessariamente outras possibilidades não estão erradas, né? Elas podem aparecer. Então, quando a gente se aprende, né, se prende nesse modelo, a gente ignora, a gente não dá abertura para uma intuição, para aquilo que dá vontade, né, de simplesmente ir lá e fazer. Eu tô dando uma aula, poxa, me deu uma vontade de dar essa técnica aqui. Ou aí você se lembra, poxa, faz tempo que eu não dou essa técnica para essa turma, né? Então, é abrir esse espaço, e toda vez que a gente se prende muito numa estrutura que foi aprendida, mas porque se sente segura, né? Obviamente, porque eu vi aquilo muitas vezes, eu faço aula, então aquilo é seguro para mim, né? Tem esse benefício, mas por outro lado te enrijece, e aí restringe as suas possibilidades, né? E essa restrição, ela realmente ela limita. Vai chegar uma hora que você olha e aí você não fala, poxa, para onde eu vou agora? Como é que eu crio essa aula? Como é que eu faço uma aula mais interessante? Como é que eu faço que ela seja empolgante, que ela surpreenda os alunos, né? Que eu saia da mesmice, tá? E aí essa trava, ela tá conectada com a quarta trava, que é um medo de errar,
né, que também tem uma conexão ali com aquela primeira que eu falei, que é a questão de planejar muito detalhe, né? E o medo de errar é um medo que a gente consegue trabalhar com a experiência, né? Então você dá muita aula, você vai ganhando experiência, esse medo tende a realmente a se dissipar, né? Só que muitas vezes eu não quero esperar até 10 anos de experiência para, né, não ter esse medo. Então, o medo, ele vem de um julgamento, né? Ele vem do medo que eu tenho de ser julgada pelos alunos, de ser julgada por outras professoras, né? E, enfim, de esquecer alguma coisa, de não conseguir dar uma resposta, porque eu fui e inovei e fiz um negócio diferente do que eu não estou acostumado, né? Então, isso precisa ser trabalhado, né? Eu trouxe toda uma série que está disponível lá no meu canal do YouTube falando sobre essas questões emocionais, né? A gente tem que dar olhos para isso, porque isso vai te atrapalhar, inclusive, na hora de montar a aula, porque você deixa de colocar elementos que você acha que pode ser bacana, você quer ficar no conforto, então às vezes tem um pranayama que você não costuma fazer, então aí, putz, eu não vou dar, porque se eu der e a pessoa perguntar, eu não vou saber responder. Ou então tem um asana que, pô, ele não é muito bom em mim, né? Eu não consigo fazer ele na melhor performance. Então, eu vou demonstrar e eu não vou saber demonstrar direito, né? As coisas se entrelaçam, você vê? A gente tem um medo de uma necessidade de perfeccionismo, um padrão de achar que tem que fazer a melhor postura, que tem que ter um corpo perfeito. Tudo isso vão criando nós na nossa cabeça e vão se transformando e aparecendo nessas situações, como por exemplo na hora de montar uma aula, né? Então a sugestão para isso é você ir se colocando fora da sua zona de conforto, lentamente, devagar, sem se machucar, né? Eu costumo falar muito na aula, né, que quando a gente trabalha com posturas, né, no yoga, a gente não ultrapassa os limites, né? Então eu vou ampliando os meus limites dentro do asana. Eu vou ganhando mais flexibilidade, eu vou ganhando mais força para permanecer mais tempo num asana. Eu vou ampliando os meus limites. Eles continuam lá, só que eles vão crescendo. É a mesma coisa. Eu vou ampliando essa zona de conforto e vou colocando, vou fazendo devagarzinho. Foco, assim como eu falei no começo da live, para você escolher um e trabalhar nele devagar, né? Uma trava que você identificou. Aqui é a mesma coisa, né? Então, eu vou especificamente em cada uma crescendo devagarzinho, ampliando esse meu limite, tá? Aí, vou entrar agora nas últimas 4 travas que eu acho que elas são decisivas para a gente caminhar para esse ponto B, que é esse ponto B de não precisar planejar, tá? Por quê? Para eu não precisar planejar, eu tenho que ter um leque grande de opções. Isso tem que estar muito claro na minha mente, né? Porque eu vou fazendo, eu vou criando, incluindo na hora, né? Muito rapidamente, tá? E então essas travas, elas vão tocar nesse ponto, tá? A trava número 5, ela vai falar sobre a falta de conhecimento em profundidade dos asanas. E aí, isso depende de você,
né? Então, e o que é isso? É você não apenas conhecer o asana, aquela sequência mínima. Existe uma variedade enorme de asanas. Dentro de um asana existem muitas variações. Então, dentro da família de Trikonasanas, por exemplo, tem muitas variações. Dentro ali da família de Janushirshasana tem mais um monte, né? Enfim, cada asana ele oferece para gente uma gama muito grande de possibilidades, tá? E aí, é isso, ó, minha luzinha apagou aqui, deixa eu botar uma luz aqui, acho que acabou a bateria dela. E aí, você precisa conhecer, né? Então, você tem que ir se aprofundando, você tem que dominar os ajustes, as variações, né? Para que você tenha uma gama de possibilidades para trabalhar e não ficar sempre com a mesma coisa, tá? Isso vai aumentando o seu leque, tá? Da mesma forma, que é a trava número 6, é você ter um conhecimento de algumas técnicas dentro do yoga, de partes do yoga, né? Partes de técnicas. Então, o que eu tô chamando de parte de técnica? Asana, meditação, pranayama, mudra, puja, enfim, né? Porém, você não sabe como aplicar isso, como colocar isso dentro da aula, né? Então, lá na sua formação você aprendeu, né? Poxa, eu aprendi crias, mas como é que eu posso trazer isso para a aula, né? Em que contexto, em que momento, né? Qual ordem? Então, essa é uma outra trava. Se você não tem isso, toda essa estrutura muito clara para você, toda essa construção, né? Existe uma estrutura, um método que nos diz essa estrutura, que dá essa espinha dorsal. E aí a gente pode ir movimentando, a gente pode ir manipulando, colocando aqui, colocando ali, fazendo essa construção. Então, esse é um outro conhecimento que ele tem que ter. Não ter, limita, né? Porque eu vou ficar naquelas variações de asanas que eu conheço. Eu vou ficar naquele mesmo tipo sempre. Então, asana, pranayama, shavasana. Pranayama, asana, um pouquinho de meditação, né? E você fica ali. De vez em quando eu vou lá e eu dou um kriya. A gente tem um leque gigante, né? Eu posso colocar um pranayama dentro do asana. Eu posso colocar um kriya dentro da prática de asana. Você pode fazer muita coisa, só que para isso você tem que entender como que é a estrutura muito claro, você tem que ter isso muito claro na sua mente, porque você não vai pensar sobre isso antes de começar uma aula, né? Isso tá lá, né? Então aí você pensa assim, você vai começar a aula e você percebe, poxa, faz tempo que eu não dou kriya para essa turma, né? Vou dar kriya. Onde entra? Qual é o momento? Você vai entrar aqui, essa parte tem que ser mais curta, porque vai tomar tal tempo, né? Então isso tem que estar nítido, sabe? Tem que ser um panorama aberto na sua mente. E aí a gente entra nas últimas 2 travas, né? Eu trouxe 8 travas aqui, porque foram aquelas que eu julguei que tem realmente um maior impacto, mas como eu disse, se você tem aí alguma outra que eu não citei, escreve aqui para mim, porque isso vai ser bacana, né? Eu vou enriquecendo, né, esse conteúdo e com certeza vai ajudar mais pessoas. Bom, a trava número 7, ela fala sobre método, né? Então, que está muito conectada com as 2 outras que eu falei. Existe um método claro de como estruturar aulas, né? Eu tenho ali uma gama de informações e eu garanto que todo mundo aprende muita coisa nas formações de yoga, nos cursos, enfim.
Só que as informações não vêm organizadas e ninguém ensina, talvez você, a organizar. Então, elas ficam desestruturadas, não tem uma estrutura, né? E aí, não tem muito espaço para criatividade, porque se você for criativo dentro de uma desordem, né, vai virar uma confusão, não vai ter uma linha, uma conexão, tá? Então, é importante conhecer método para fazer uma prática de asana balanceada, equilibrada. Tem método para isso, tem técnica para isso. Ter uma estrutura de aula equilibrada também, né, com as possibilidades que apresentam. E aí, com essas possibilidades claras, você vai poder brincar, você vai poder ser criativo, você vai poder ousar, vai poder fazer formas diferentes, né? Só dentro de asana, por exemplo, tem aí diversas formas que a gente pode trabalhar. Eu posso trabalhar com permanência, eu posso trabalhar com sequências específicas e de trás para frente, de frente para trás. Eu posso escolher 1, 2 asanas para fazer uma permanência longa. Enfim, tem uma gama bastante grande. E isso precisa de estrutura para você poder saber usar. E é por isso que precisa de método. Senão, realmente, a gente acaba tendo que ficar presa em planejar. Porque não dá tempo na hora para você se organizar para poder montar a aula, tá? Então, eu falo com muitas professoras que não veem, por enquanto, a possibilidade de entrar numa sala de aula sem ter feito um planejamento mínimo, né? Mas sim, isso é possível e é para aí esse caminho que eu quero conduzir todo mundo. Porque aí você pode estar muito mais presente na aula, sabe? Você pode estar muito mais ali presente, observando, porque você não está preocupado com a estrutura, você não está preocupada com a estrutura, você não está preocupada em não esquecer alguma coisa, em seguir, né, ali o seu planejamento. Então, a aula se torna muito mais profunda, muito mais presente. Surge alguma coisa na mente, você tem uma intuição, um insight de alguma coisa para fazer, você tem espaço para isso, tá? E aí, a última trava, né, a trava de número 8, ela é falta de confiança, né? Ela tem uma relação muito estreita. A confiança a gente adquire na medida que eu consigo preencher esses requisitos anteriores, sabe? À medida que eu tenho conhecimento do método, que eu estudo, né? Que eu conheço os asanas profundamente, que eu trabalhei toda a questão de medo, de errar, né? De necessidade de ser perfeita. Eu aprendi como usar todos, eu entendo como usar todos, então tudo isso vai trazer uma confiança, tá? E isso transparece, né? E acaba sendo um ciclo vicioso. Quando eu ganho confiança, transparece na aula, eu ganho mais confiança, transparece, e eu inovo mais, e as aulas ficam mais, né, mais especiais, né, mais impactantes, né? Isso realmente vai se tornando um ciclo. Cenando aqui para as pessoas entrando. E tudo se junta, tá? Então, essas travas, a ideia de trazer essas travas, só recapitulando, foi para que você pudesse olhar para você, identificar. Se você não se identificou com nenhuma, observa quando você estiver montando, observa as suas dificuldades. Se quiser, compartilha comigo depois, lá nos seus stories, enfim, me marca. Se quiser, quando você for reassistir, pode deixar aqui no comentário. E trabalhar sobre ela, né? Então, a informação, ela não tem poder nenhum se eu não transformo a informação numa atitude,
né? Então eu recebo a informação, eu recebo conhecimento, mais do que informação, né? Conhecimento. Eu recebo o conhecimento, mas aquilo não vira nada, né? Ele nem vira uma ação para resolver alguma questão, ele nem é repassado, nem é transmitido, né? Então, vamos dar valor, de fato, né, a cada coisa, né? Então, depois de ouvir tudo isso, se você quiser, conta aqui para mim qual que impacta no seu processo. Se não é essa, se tem alguma outra, né? E aí eu vou ficar muito, muito feliz em ter essa informação. É muito bacana. E conforme eu prometi, né? Eu disse que no final teria uma surpresa. E como parte desse processo, o que eu pensei, né? Eu pensei que nesse nó que é montar a aula, né? Montar uma aula e nesse caminho para te levar para esse processo de liberdade que eu comentei, né? De não precisar preparar as aulas, eu achei que seria interessante você, professora, ou que está em formação, enfim, ou que pensa, né, em se tornar professora, mas já foi picada ali pelo mosquitinho do yoga, que eu brinco, né, com alguns alunos. Eu resolvi que seria interessante você acompanhar como é o meu processo de criação. Como é que eu monto uma aula? Sabendo que eu não monto, né? Mas, o que eu resolvi? Eu resolvi dar uma aula gratuita, tá? De 1h30, mais ou menos, 2 horas, né? Num Zoom secreto, que só vai estar disponível para quem se cadastrar, né? Não vai ser uma live assim aberta, para quem quiser entrar. E nessa aula a gente vai montar juntos. Eu vou montar com vocês 10 aulas em uma noite, né? Então a ideia é, vamos montar aqui uma aula. Eu vou trabalhar inclusive com sugestões de vocês. Não vai ser preparado, porque se for preparado, não tem graça, né? Então, vai ser assim, dá a sua sugestão no chat, e aí eu vou pegando os temas, e aí a gente vai ir montando a aula, beleza? Vai ser assim, 1h30, mais ou menos, 1h30, 2 horas, vamos ver o tempo que dá para fazer, né? E a gente vai montando juntas na hora, sem preparo, essas 10 aulas. Qual é a ideia? A ideia é que você acompanhe como é o meu raciocínio, né? Então, ao invés de eu simplesmente ir escrevendo, desenhando, né? Enfim, eu vou usar uma ferramenta que é o MindMaster, né? Então, a gente vai montando, que é um mind map, uma formação de mind map. A gente vai montando e ao invés de eu simplesmente pensando, eu vou contando para você. Olha, agora eu vou botar isso aqui por causa disso, por causa daquilo outro. E aí a gente vai montando essas 10 aulas. Esse Zoom não vai ficar gravado, não tem reprise, é ali ao vivo, na hora. E para quem estiver lá na hora, tá? Eu vou dar um link para você poder entrar e baixar logo na sequência, né, aquele mind map que eu vou estar montando com vocês na hora, com as 10 aulas que você pode aplicar, ter como ter como base, estudar e depois tirar dúvidas, enfim, aí você faz o que você quiser com aquele material, tá? Então, para participar desse Zoom secreto, eu vou deixar o link para vocês, eu vou deixar o link no comentário dessa live, da gravação, que fica no feed. Vou deixar, depois eu vou subir ela lá para o YouTube, então ela também vai estar lá no corpo do texto. O link já está disponível no meu, não sei se travou aqui para vocês, mas eu tô colocando ele aqui agora para vocês. Eu não sei se dá para... Oi, Carol, Eduarda. Eu não sei se dá para acessar daqui. Oi, tô vendo aqui, Etienne.
Ótimo, então você já tá no caminho, é assim mesmo. Deixa eu ver o que a Renata tá colocando aqui. Minha dificuldade é sequenciar os asanas. Fiz 2 formações e cada uma fala sobre sequenciamento de forma diferente. Então, fico muito insegura quanto a montar as sequências. Para eu poder te ajudar nessa questão, eu teria que ver quais foram as 2 orientações que você recebeu, tá? Em geral, as sequências, elas podem ser livres, assim, né? Não existe... não existe assim, tem que ser isso, depois disso, depois daquilo, depois do outro. Não é essa lógica que sustenta, sabe? A lógica que eu apresento na minha mentoria, ela não vai para uma sequência determinada, né? Do tipo, primeiro você faz uma flexão lateral, depois você faz um equilíbrio, depois você faz isso, depois você faz aquilo. Não sei se é isso que você está dizendo, tá? Mas ela não vai para esse caminho, ela vai para outro caminho. É uma base que te permite você montar da forma que você quiser, tá? Não sei se eu consegui responder. Tô vendo que a Itene tá me dizendo aqui que o link não dá, né? Mas ok, o link, ele vai estar disponível aqui na descrição, tá? Esse Zoom, ele vai acontecer no dia 30 de junho, no final desse mês, às 19 horas, tá? E o link vai estar disponível também lá na bio, já tá, na verdade, na bio do meu Instagram. E vai estar nesses links e eu vou trazer aí de outras formas, em outras comunicações, para quem quiser participar, vai ter esses mais de 15 dias, né, para se inscrever. Então, ele é gratuito, vai ser assim mais ou menos umas 2 horas, e eu acho que vai ser muito legal, muito bacana, e espero que vocês possam participar e que possa ajudar, né, de alguma forma aí a entender um pouco o raciocínio e colocar isso em prática também. E é isso então, gente. Então, eu espero que tenha sido bacana. Esse material das 8 razões eu vou colocar, das 8 travas eu vou colocar no descritivo lá do vídeo do YouTube também. E aí, pelo menos as travinhas, assim, né, pra quem quiser poder ter ela, pelo menos os tópicos. E é isso. Se alguém quiser deixar mais algum comentário, quiser fazer mais alguma pergunta, se não, estou na hora. Me programo ali 45 minutos e firme. Eu esqueci de fixar este comentário. Agora ele está. Ok, gente. Então, muito obrigada para quem passou por aqui, para quem assistiu um pouco, quem ficou a live inteira. E nos vemos. Continuamos aí no feed, nos stories, trazendo aí informações que possam ajudar. Um grande abraço, uma boa noite para vocês. Até a próxima. Hariom.